Quero conversar com você, que é profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Quero falar um pouco sobre o programa de gerenciamento de riscos, porém, eu acredito que agora, depois de ter gravado mais de 90 vídeos explicando o que é um programa de gerenciamento de riscos, eu acredito que agora, nesse momento, a gente já pode tratar esse assunto de forma um pouco mais avançada. E por que eu falo tratar um pouco mais de forma avançada? Um dos grandes avanços, talvez um dos maiores avanços nas nossas normas regulamentadoras da Portaria 3.214 foi a revisão da norma regulamentadora NR1, que até então chamava Disposições Gerais e agora tem o nome de Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Por que isso foi um grande avanço? Porque agora essa norma começa a falar de gestão e é a norma mais clara dentro da Portaria 3.214 que trata do tema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, isso foi muito bom para a nossa área de segurança do trabalho. Porém, existem outras ferramentas que eu diria um pouco mais avançada para quem quer buscar melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então existem outros sistemas, existem outros programas e é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero tratar agora o programa de gerenciamento de riscos de uma forma um pouco mais avançada. E para começar a falar sobre isso, eu anotei esses pontos aqui, mais outros pontos que nós vamos conversar para que você entenda de uma vez por todas o que é necessário para você implementar um programa de gerenciamento de risco, ou melhor, para você elaborar e depois implementar um programa de gerenciamento de riscos de modo que dê resultado, de modo que esse programa seja eficaz e melhore o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E para isso, o que é necessário para mim fazer um programa de gerenciamento de riscos que de fato funcione? Primeira coisa que a gente precisa entender, quais são os objetivos de um programa de gerenciamento de risco, ou então, em outras palavras, quais são os objetivos de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. O primeiro objetivo, que pode parecer óbvio, né? Mas exige um pouco de energia, é gerenciar os riscos. E quando você vê essa palavra aqui, riscos, tanto na norma regulamentadora NR1, que é Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, quanto em outras normas de gestão de saúde e segurança do trabalho, está relacionado aos riscos físicos, aos riscos químicos, aos riscos biológicos, aos fatores de riscos ergonômicos e aos riscos de acidente. Ou seja, são 5 grandes classes aí de risco: físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Então, quando você pega essas 5 grandes classificações, isso toma uma proporção enorme, porque quando você fala de risco físico, você vai ter dezenas de subdivisões: ruído, calor, frio, radiação, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, iluminância, ou seja, você tem vários outros. E o mesmo vale para a questão dos riscos químicos. Na verdade, são milhares e milhares de riscos químicos que existem nas indústrias, que existem nas empresas, e o mesmo raciocínio vale para os riscos biológicos. Você tem vírus, bactérias, protozoários, ou seja, uma infinidade de riscos. E quando fala-se em ergonomia, você tem os fatores de riscos biomecânicos, você tem os fatores de riscos organizacionais, mobiliário, equipamento, ambientais, cognitivos, psicossociais, ou seja, na verdade isso vai virando literalmente uma bola de neve. Então, gerenciar os riscos é o objetivo principal
de um programa de gerenciamento de riscos. É um objetivo principal de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, o que não quer dizer que isso seja uma tarefa simples, não é simples. Então, o principal objetivo seria o quê? Gerenciar os riscos. E aí, agora eu vou tocar num ponto que faz parte de um programa de gerenciamento de riscos, porém, isso não foi mencionado na norma regulamentadora NR1, que é gerenciar oportunidades, ou seja, um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. O objetivo não é somente gerenciar os riscos, mas gerenciar as oportunidades que podem aparecer. E essas oportunidades são várias, elas podem estar relacionadas à parte de saúde e segurança do trabalho, como também elas podem estar relacionadas a conforto, a legislação, ou seja, uma empresa, quando você fala em saúde e segurança do trabalho, ela tem uma infinidade de oportunidades que podem ser gerenciadas. Então, aquele pensamento que um programa de gerenciamento de riscos vai gerenciar apenas risco é um pensamento arcaico. As normas de gestão de saúde e segurança do trabalho, as normas mais avançadas, elas já estão falando em gerenciar oportunidades. E essas oportunidades é que vai alavancar a sua carreira profissional. Ou seja, a partir do momento que você gerencia oportunidades, você pode ter vários ganhos, vários retornos, seja financeiro, seja de conforto, seja de desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Então, uma coisa é o que fala lá na norma regulamentadora NR1, que vamos gerenciar riscos, porém, existem sistemas de gestão mais avançados que eles vão falar em gerenciar oportunidades. Dentre os principais objetivos que tem aí num programa de gerenciamento de risco, ou então num sistema de gestão de saúde e segurança, é prevenir lesões. E para prevenir lesões é necessário a construção de barreiras. Que barreiras são essas? Barreiras que são capazes, de modo eficaz, evitar toda e qualquer lesão e acidente do trabalho que possa causar algum dano ao trabalhador. Então, essas barreiras, elas têm que ser planejadas, elas têm que ser implementadas e testadas para verificação da sua eficácia. Então é muito importante você entender que para prevenir lesões você precisa construir barreiras que vão garantir que evita o desencadeamento de alguma atividade, de alguma ação que possa causar alguma lesão ao trabalhador. E voltando a falar aqui um pouquinho de higiene ocupacional. A higiene ocupacional, ela tem um papel muito importante e ocupa uma grande parte na elaboração de um programa de gerenciamento de riscos ou então na implementação de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Porque um dos objetivos do programa de gerenciamento de risco é prevenir doenças ocupacionais. E para prevenir doenças ocupacionais, não basta apenas que a intensidade dos agentes físicos ou então a concentração dos agentes químicos estejam abaixo dos valores de referência ocupacional. É necessário, muitos dos casos, mais do que isso. Porque os limites de exposição ocupacional, eles não garantem a segurança. São limites que são válidos para a maioria dos trabalhadores, ou seja, não são para todos os trabalhadores, mas sim para a maioria. E existem casos de susceptibilidade individual. O que é isso? Alguns trabalhadores, mesmo que
a concentração esteja abaixo do limite de tolerância, abaixo do valor de referência ocupacional, podem desencadear alguma doença ocupacional. Os agentes físicos também, ainda que o nível de ruído esteja abaixo de 100% de dose, mesmo assim, existem trabalhadores que vão desenvolver uma perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional a intensidade a valores abaixo de 100% de dose. Então, quando fala em prevenir doenças ocupacionais, vai além de atender o limite de tolerância ou então o limite de exposição ocupacional, que é o termo mais adequado a ser pronunciado, né? Outro objetivo, local de trabalho seguro. Ter um local de trabalho seguro é uma obrigação legal de toda organização, de toda empresa. Só que não basta apenas você ter um local de trabalho seguro. Se de repente você buscar ter um ambiente de trabalho seguro, você vai sim atender a norma regulamentadora NR1, que fala em disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, porém, as normas mais avançadas em gestão de saúde e segurança do trabalho, em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, elas mencionam, na melhor, elas determinam que além de você ter um ambiente de trabalho seguro, você precisa ter um local de trabalho saudável, ou seja, é um local de trabalho que não vai adoecer o seu trabalhador, não vai trazer para ele um desconforto. Então, quando fala-se em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, está indo além de um trabalho seguro, ou seja, você precisa ter um ambiente de trabalho saudável. E um outro objetivo que é comum aqui seria eliminar os perigos. Como assim, Thiago? Eliminar os perigos? É possível? Sim, é possível você eliminar as fontes que têm algum potencial de causar algum dano ou então algum agravo à saúde do trabalhador. Então, esse é um dos objetivos de um programa de gerenciamento de riscos e também de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, que seria o quê? Eliminar os perigos. Lembrando que perigo é toda fonte que é intrínseca a ela o potencial de causar algum dano físico ou à saúde do trabalhador. Um outro objetivo também, que é um objetivo importante dentro de um programa de gerenciamento de riscos, é minimizar os riscos. E a questão do risco, o que vem a ser o risco? É a combinação da frequência multiplicada pela gravidade de um determinado evento. Então, o risco ele é avaliado dessa maneira, porém, existem ferramentas que têm muito mais variáveis, que consideram muito mais variáveis do que frequência e gravidade. A matriz TF, que é uma matriz de avaliação de riscos de higiene ocupacional, considera mais de 30 variáveis além da frequência e da gravidade. Dando sequência aqui, o que vem a ser os objetivos aí de um programa de gerenciamento de riscos ou de maneira mais avançada de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, seria a implementação de medidas de prevenção. E essas medidas de prevenção, elas têm a ver com as barreiras que garantem que o trabalhador não vai se acidentar. Então, essas barreiras, elas têm que ser eficazes, elas não podem ser subjetivas. Tem que ser barreiras que, de fato, garantam que o trabalhador ele não vai acidentar. E, chegando ao final dessa explicação do programa de gerenciamento de risco em um nível um pouco mais avançado, o principal objetivo
de todo e qualquer sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, o objetivo de todo programa de gerenciamento de riscos é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. E quando fala-se em desempenho, pressupõe indicadores, e esses indicadores eles devem ser determinados através de uma ferramenta de mensuração dos riscos. A partir do momento que você tem lá um inventário de risco, que você faz a mensuração do nível de risco, seja através de uma matriz de risco ou alguma outra ferramenta, você precisa melhorar o seu desempenho. Para melhorar o desempenho, você tem que ter indicadores. Esses indicadores eles podem ser proativos ou então esses indicadores eles podem ser reativos. O fato é que você tem que buscar melhorar esses indicadores. Por exemplo, o que pode ser um indicador? O número de usuários de proteção respiratória. Isso pode ser um indicador que você vai buscar mês a mês, ou que seja, ano a ano, reduzir o número de usuários de proteção respiratória. O número de acidentes também é um indicador. O número de doenças ocupacionais também é um indicador. Então, para você melhorar o desempenho, você precisa ter indicadores e buscar sempre estar melhorando esses indicadores. E por fim, o objetivo principal de um programa de gerenciamento de riscos é gerenciar os riscos de saúde e segurança do trabalho e melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Um outro item que é muito importante também, não é só melhorar o desempenho, não é só gerenciar os riscos, você precisa também cumprir a legislação de saúde e segurança do trabalho, bem como procedimentos internos. Em um programa de gerenciamento de riscos, ou então num sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, além de gerenciar os riscos e melhorar o desempenho, você precisa atender a legislação e caso você queira, que isso é muito importante, você pode gerenciar os seus procedimentos internos, ou seja, você pode controlar os seus requisitos internos, ainda que não exista uma legislação específica para um determinado risco, ou então para um determinado perigo. Ainda que não exista uma legislação para isso, você pode criar um procedimento interno para te auxiliar em algum controle, como por exemplo, vamos falar de calibração de equipamentos, de instrumentos de medição. De repente, o fabricante não especificou de quanto em quanto tempo que você tem que calibrar aquele equipamento, mas você, através de um procedimento interno, você determinou que vai fazer uma calibração a cada 2 anos, por exemplo, ou que seja lá a cada 6 meses. Então, o grande poder de um programa de gerenciamento de riscos ou então de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho é que, além de gerenciar os riscos, além de melhorar o desempenho, além de cumprir a legislação, você pode controlar requisitos internos através de procedimentos operacionais. A partir de agora eu quero conversar com você que me segue aqui no canal, que participa do meu grupo no Telegram, então que me acompanha no meu Instagram. Eu quero conversar sobre o programa de gerenciamento de riscos, mas de maneira um pouco mais avançado, igual foi agora nesse vídeo aqui que eu acabei de gravar. Se você gostou desse assunto, ou se você não gostou, deixa o seu comentário aqui, que isso é muito importante. Se você deixar seu comentário, para que eu possa estar melhorando os vídeos aí, trazendo mais conteúdos aí, que seja dentro da sua expectativa. Eu sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Eu ensino gestão de saúde e segurança do trabalho e gerenciamento de riscos.